Você tá querendo comprar uma caixa de som em 2026 e você tá procurando o melhor custo-benefício. Nesse vídeo aqui eu separei diversos modelos, desde R$100 e poucos até R$1.000, que vão entregar, cara, um som maravilhoso pelo preço que você tá pagando. Lembrando que eu só vou falar de modelos que já passaram aqui pelo canal, que eu já testei e validei, tá bom? E sem nenhuma enrolação, já começando aqui, cara, com um modelo que eu já recomendei em vídeos anteriores que eu fiz por aqui, que foi atualizado, tá? Desde a primeira vez que eu fiz esse tipo de conteúdo. Não tem nem um ano que a gente tem aqui a Tronsmart Trip 2. O modelo de primeira geração ficou sendo como a minha primeira recomendação de caixa mais barata que a gente conseguiria encontrar, mas a gente tinha naquele modelo ali uma baixa qualidade sonora, o que a gente já não encontra mais no modelo 2. A gente tá falando de uma caixa que tem até 10 watts de potência com 20 horas de bateria, IPX7, Bluetooth 5.3. Você consegue conectar múltiplas caixas dessa daqui, né? Se você quiser conectar mais de uma para poder amplificar aí o seu som. Ela é bem levinha, tem um pouco mais de 300 gramas e na parte das entradas aqui, ó, até entrada para cartão de memória ela tem. Foi muito bom a Tronsmart não ter descontinuado esse tipo de modelo aqui, porque a gente tem uma caixa que entrega muito pelo melhor valor possível. O que não deixa a caixa que vem logo depois dela muito mal também. Extremamente recente aqui no canal, a gente tem a Tribit Stormbox Micro 3. Esse daqui é o novo modelinho da Tribit. Foi bem legal porque eles mandaram um e-mail para mim, entraram em contato 2 meses antes do lançamento para mandar o modelo beta aqui para casa e eu poder fazer o teste e dar ali as minhas primeiras impressões. Um preço coerente para esse modelo aqui é entre R$200 e R$300, tá? Mais do que isso não é o momento de você comprar, porque a gente já passa para a próxima gama. Mas aqui a gente tem até 13 watts de potência, até 24 horas de bateria, lembrando que essas 24 horas, se eu não me engano, é até 50% do volume. Bluetooth 6.0, a gente também tá falando de uma caixa bem levinha, tá? São 330 gramas só. A gente vai contar com reforço de grave, tá? O famoso X-Bass da Tribit. Ela serve também como power bank e, cara, se você for assistir o vídeo com review completo desse modelo aqui, você vai ver o quão importante pode ser você ter duas caixas dessa. A conexão TWS desses modelos aqui em modo estéreo é simplesmente surreal, tá? Então se você estiver aí pensando em entre comprar uma caixa de R$600 ou duas dessa daqui, principalmente no meu caso onde tem um preço bom, né, ali entre R$250, por exemplo, vale muito a pena você comprar duas. A nossa próxima caixinha também é uma evolução de uma marca, a gente tá falando da Tronsmart T8. Nesse caso aqui, nessa cor azul um pouco chamativa, né? Você só compra se você gostar muito de azul, tá? Senão evita. A gente tem modelo preto também. Estamos falando de uma caixa de som com um áudio em 360. Você encontra esse modelo aqui entre R$300 e R$400, mais acima do 350 do que eu gostaria. Na última promoção que teve, inclusive lá nos grupinhos do Telegram, tá? Se você não participa ainda, é Telegram e WhatsApp. São os primeiros links aqui da descrição. Aconselho você a fazer parte desses grupos, porque lá eu coloco promoções. Aonde? Recentemente, essa caixa aqui apareceu por R$308 com 2 cupons de desconto que eu coloquei lá pra vocês. Então, tipo assim, vale realmente a pena você fazer parte do grupo se você tá procurando economizar. Mas enfim, a T8, cara, ela tem um som em 360, ela tem falantes espalhados aqui nas duas laterais. É um áudio que, na minha opinião, chega a ser completo, tá? São 40 watts de potência com até 18 horas de bateria, fora o IPX7 e a resposta de frequência a partir de 56 Hz. Dá pra vocês terem uma ideia que, em termos de grave aqui, tá? Até porque ela vai contar com um falante dedicado aqui na parte de baixo, ela consegue entregar um resultado bem legal se é o que você tá procurando, tá? Se não, o áudio em 2.1 canais também funciona maravilhosamente bem. Se você ainda não conhecia esse modelo, eu vou te recomendar, cara, assistir o review completo, porque realmente é muito bom. Aliás, você pode assistir qualquer review das caixas que eu tô falando aqui no canal. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, um pouquinho mais embaixo. Assim, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer modelo, você vai lá, assiste o review completo, inclusive tem teste de áudio, é bem bacana. Mas entre R$300 e R$400, esse modelo aqui é o melhor que eu posso recomendar pra vocês. A nossa próxima faixa de preço vai estar entre 400 e 550, mais ou menos. E nessa fase aqui do vídeo, você deve estar se perguntando como que é possível não aparecer até agora nenhuma caixa da JBL. Então, cara, quando a gente tá falando de vídeo e custo-benefício, não dá pra você incluir a JBL no mesmo conteúdo. Eu vou ter que fazer um vídeo à parte, unicamente pra quem está procurando caixas da JBL. E eu espero que saia na mesma semana desse vídeo aqui, tá? Se você quer JBL, o que não significa custo-benefício global, aí eu te aconselho a ir direto pra esse vídeo que vai ser melhor pra você. Porque aqui é só o melhor da economia, o melhor que você consegue encontrar. E nesse caso, a gente tá falando, por exemplo, da minha próxima dica, que vai ser a Mirtune S100, uma caixinha de som entre 400 e 550 reais, que vai te entregar um som digno de uma charge que, cara, vai estar custando praticamente o dobro do preço dessa caixa aqui. 50 watts de potência,
até 20 horas de bateria com IPX7, Bluetooth 5.3, uma alça que é retrátil, cara. Você não consegue desmontar, mas ela fica aqui, ó, bonitinha, no lugar sem estragar a caixa visualmente, né? Bom, não vamos falar muito da Charge 6 por aqui, para não ficar muito mal para JBL, uma alça que colocaram ali que, honestamente, não tem como usar aquele negócio. Aqui a gente pelo menos encontra uma solução decente para esse design, mantendo aí pra galera que gosta a entrada para cartão micro SD. Ela conta também com as mesmas funções de powerbank que você pode usar numa Charge. Tem opções de equalizações muito decentes ali dentro do aplicativo da Tronsmart e você também tem o reforço das frequências, se eu não me engano aqui se chama Sound Pulse, um botãozinho dedicado, ó, bem aqui. Enfim, como eu falei, uma caixa completíssima se você for comparar com diversos outros modelos disponíveis no mercado, com um preço extremamente atrativo, direto no Brasil. Enfim, realmente, nessa faixa aqui, entre 400 e 550, não tem como indicar mais nada se o que você quer é preço. Aliás, da galera da Tronsmart, toda essa linha que você vê marcado Mir Tune, apesar de já estar aí mais ou menos há quase um ano no mercado, eles mudaram muito da assinatura sonora da marca e tem diversos modelos que são muito bons sim, tá? Se você encontrar alguma outra promoção com caixa da Tronsmart marcado Mir Tune, mesmo que não esteja nesse vídeo aqui, porque promoções, né, são às vezes inesperadas. A importância de você fazer parte do grupo de venda tá aí. Mas se você vê Mir Tune, você pode ir na toda comprar, tá? Se o preço estiver bom demais, você pode ter certeza que a assinatura vai estar diferente. Nesse caso aqui, diferente para melhor. E bom, chegamos entre 550 e 700 reais. Teria como eu não indicar para vocês uma caixa diferente dessa daqui, que é a Bang 2? Essa caixa de som aqui, ela vai acumular elogios não apenas da galera que tá aqui no YouTube fazendo review voltado pra tech, né? Inclusive caixa de som, mas também a galera do celular, de projetor, de fone de ouvido, tá? Ela ganhou elogios, se eu não me engano, acho que foi esse modelo aqui. Ganhou vários elogios lá do Mind the Headphone. E nessa faixa de preço, entre 550 e 700, eu sei que tem aí, cara, 150 reais de diferença, mas, cara, quando você vê promoções boas desse modelo, você vê até mesmo abaixo de 550. E nesse caso, nem pega uma Mir Tune S100, você vai direto pra Bang 2. São 90 watts de potência, cara. 90 watts, tem noção? Junto com isso, a gente tem Bluetooth 5.3, proteção IPX6 com até 26 horas de bateria. Na parte das funções aqui, vocês podem ver que é um modelo bem completo também, desde as conexões com outras caixas de som, para você poder fazer ali, né, um grupo de alto-falantes. Ela também funciona como power bank, nesse caso aqui bem mais eficaz, aqui a gente tem uma bateria um pouco mais robusta. Tem várias funções de equalização também. A assinatura Sound Pulse também vai estar disponível aqui se você está precisando de um reforço no seu som, por mais que consuma um pouco de bateria a mais. Para muita gente vale a pena ganhar em potência, né? E cara, um som completo também, 2.1 canais, assim, óbvio que num aparelho que é praticamente unidirecional, você não consegue notar os 2.1 canais. A mesma coisa vale ali para T8 que eu mostrei ainda agora, né? Que tem um som em 360 e também conta com 2.1, vem tudo do mesmo local, então você não consegue fazer uma grande diferença assim de cara, mas você vê que o som, ele tem uma pegada diferente, ele tem uma qualidade diferente, uma assinatura que vai agradar bastante e vai contar com um áudio bem completo. Nessa faixa de preço, honestamente, eu acho que se fosse até um tempo atrás, eu estaria recomendando aqui a Halo 100, só que ela já tá um pouco mais datada e eu acho que a Bang 2 supre mais em diversos fatores diferentes a necessidade da galera hoje nessa faixa de preço. E se você tá assistindo esse vídeo até agora e não largou um like por aqui, aí eu fico bem triste com você, tá? Dá mó trabalho criar esse tipo de conteúdo. Se você puder largar um likezinho, ia ser da hora demais, ajuda muito, muito mais do que você imagina. Inclusive, você tá até convidado para se inscrever aqui no canal, deixar um comentáriozinho com a melhor caixa que você viu por aqui, ou dizer também que eu tô errado. Contanto que você faça com educação, tá tudo certo. E agora que você deixou o seu like, eu posso passar para a faixa entre 700 e 800 reais. Estamos falando de uma caixa que eu não usei tanto quanto eu gostaria, mas ela tá aí no mercado. Eu vejo ainda muitas pessoas interessadas, porque cada vez que a gente tem uma nova Extreme da JBL, o preço vai lá em cima, e a Tribit Stormbox Lava cumpre com, cara, honestamente, tudo que a Extreme consegue entregar pra gente, só que bem mais baratinho, né? É um preço que se aproxima? Sim, mas ainda assim, bem mais baratinho. 80 watts de potência com até 24 horas de bateria, IP67 Bluetooth 5.4. A gente conta também com uma configuração de áudio completa. São dois woofers de 30 watts mais dois tweeters. Com 10 watts cada um, você pode também conectar com outros modelos da Tribit, tanto em TWS como também em Party Mode. Se você comprar duas dessa daqui, você tem um som estéreo maravilhoso. E ela também vem com a alça que você viu aqui ainda agora, junto com uma outra alça também ali maior, para ficar realmente bem parecida com a linha Extreme da JBL. Em termos de design, inclusive, cara, na minha opinião, ela não perde nada. Ela é até um pouco mais limpa do que a Extreme nesse sentido. Mas, né, não vai te custar 1.600, 1.700 reais, acho que é o preço da Extreme 4, um absurdo. Se você quiser pagar um preço legal nela, espera ali quando ela estiver custando entre 700 e 800, aí vai estar valendo a pena pelo que ela consegue entregar. E bom, chegamos na número 1.
O que dá pra gente comprar com R$1.000 que vai estragar bonito, nesse caso aqui positivamente, por incrível que pareça, as nossas orelhinhas? Assim, eu acredito que vocês vão entender que eu precisei, né, ser um pouco otimista, porque não é sempre que ela vai estar custando R$1.000. Em diversas promoções que já passaram lá pelos nossos grupinhos, eu já vi ela custando R$1.050, R$1.100. Vale até mesmo a pena você pagar até R$1.200 nela, mas assim, só se você tiver muito ansioso pra chegar, porque sim, eu já vi a galera conseguindo comprar por 800 e pouco, 900 e pouco. Então, assim, dá pra ter um pouco de boa vontade de colocar ela nos R$1.000. Eu estou falando da Tribit Stormbox Blast de primeira geração. Atenção, tá, pessoal? Primeira geração. E aqui a gente tem que ter ainda mais boa vontade, tá? Porque não é uma caixa, assim, nova, mas é uma caixa muito boa, inclusive, segundo algumas pessoas aqui, tá? Algumas pessoas que deixam comentários aqui, ela consegue entregar mais em qualidade sonora do que a sua irmã mais recente, que é o modelo de segunda geração. E pra abusar ainda mais da sua boa vontade, a gente tem que lembrar que é uma caixa feia. É isso aí que você ouviu. Ela é feia! É tão feia que eu nem trouxe aqui pro vídeo, tá? Brincadeira, só tá inacessível, eu vou deixar imagens aí pra vocês. Resumidamente, pessoal, 90 watts de potência, até 30 horas de bateria, IPX7, Bluetooth 5.3, reforço de grave. Dentro do aplicativo da Tribit você consegue regular o som ali também como você quiser. Se você conectar a TWS, é um espetáculo, eu já fiz vídeo aqui também, tá conectando os dois modelos, pra vocês terem uma ideia que o negócio é agressivo. Se você quiser ver, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Quero me lembrar de vídeo por vídeo, isso vai dar um trabalho, mas vai dar um trabalho, mas tudo bem, né? Porque pelo menos estou ajudando vocês a economizarem. Enfim, apesar da caixa ser feia, ela entrega um som extremamente competente e completo. Demorei muito pra trazer ela aqui pro canal, porque também a Tribit demorou muito pra conseguir me enviar uma. Só que depois que chegou, cara, toda vez que eles contam aqui com o canal pra poder lançar alguma coisa, a gente tem um resultado espetacular. O pessoal gosta muito, tá? Vocês viram que nesse vídeo aqui só deu pra recomendar a Tribit Tronsmart. Não foi porque eu quis. A transparência aqui, vocês sabem que existe. É porque, tipo, realmente é o que mais tá valendo a pena. Teve caixas dessas duas marcas aqui que nem passaram, vocês nem viram. Porque quando você chega no preço delas, a não ser, né, em caso aí de promoções, você bate de frente com outras. Aí não tem como eu recomendar modelos diferentes do que vocês viram aqui. Realmente, com a minha experiência hoje em 2026, tá? A gente tá aqui no início do ano. Início não, né? Já é mês de abril. O que dá pra encontrar de melhor nesses preços são essas caixas que eu mostrei aqui pra vocês agora. Não é à toa, né, que eu vou ter que produzir outro vídeo só pros fãs de JBL. Enfim, se gostou desse conteúdo, deixa um like, cara. Na moral, se inscreve por aqui, porra. Se você gostou mesmo, o que não falta aqui é vídeo relacionado a produtos da tecnologia, seja celular, muita caixa de som, tá? Pra quem gosta, fone de ouvido, até aspirador de pó, malandro. Segura ele que tô difícil, hein? Tô impossível. Então não deixe de se inscrever aqui pra acompanhar mais novidades. Espero que o conteúdo tenha sido útil pra você e que você compre aí alguma caixa de som que consiga se adaptar perfeitamente a quanto você pode pagar. Com relação à qualidade sonora, você não precisa se preocupar com nenhum modelo aqui, nem o de entrada, tá? Porque nisso a própria Tronsmart acertou bastante. Enfim, aproveite, compre com responsabilidade. Se quiser pagar ainda mais barato, faça parte lá dos grupinhos de venda, cara. Seja mais do que bem-vindo. No mais é isso, valeu, até o próximo vídeo e tchau!